paz do Senhor. É uma alegria poder compartilhar mais uma vez a palavra de Deus com você. E hoje eu estou com uma participante especial no nosso programa, que é a Yasmin, a minha filha. E eu quero aproveitar a presença dela e compartilhar com vocês uma história que foi a história que nós estudamos essa semana na Bíblia, né, Yasmin? História de quem que nós estudamos essa semana? Abigail. A história de Abigail. No nosso momento de devocional durante a semana, eu pude compartilhar com a Yasmin a história de Abigail, que foi uma sugestão dela, uma dúvida dela. Ela, durante a semana, me perguntou: mãe, quem é Abigail? Quem foi? O que ela fez na Bíblia? Ela ouviu falar de Abigail e ela me pediu que contasse a história de Abigail para ela. Então eu quero aproveitar e compartilhar com vocês um pouquinho dessa história, um pouquinho da história dessa personagem da Bíblia, que deixa tantas lições pra gente ainda hoje. Nós vamos ler em 2 Samuel, capítulo 25, versículo 2 e 3. Você lê pra mim, Yasmin? Havia um descendente de Caleb chamado Nabal, na cidade de Maom, que ganhava vida na cidade de Carmelo. Ele era muito rico, tinha 3.000 ovelhas e 1.000 cabras. A sua mulher se chamava Abigail, era bonita e inteligente, mas ele era mau e grosseiro. Nesse capítulo 25 de 1 Samuel, nós vemos a história, né? A Bíblia relata a história de Abigail e fala que Nabal, ela era casada com Nabal. Nabal era mau, era grosseiro, era um homem tolo, mas Abigail era bonita, era inteligente, era gentil e com certeza era uma mulher que temia o Senhor. E Davi, nessa época, ainda não era rei, ele fugia de Saul, né? Ele tinha um pequeno exército de valentes e ele vivia pelo deserto e ele precisava de suprimentos, né? De recursos para manter o seu pequeno exército, o exército de homens que ele tinha. E ele vivendo, né, fugido de Saul, ele precisava de suprimentos, né? E ele foi até Nabal, enviou um mensageiro até Nabal pedindo por suprimentos, porque ele e o seu exército, eles protegiam o rebanho de Nabal. Então nada mais justo do que receber de Nabal alguma comida, alguma ajuda, alguma coisa, né? Para o seu exército. E ele foi pediu um mensageiro, né, enviou um mensageiro até Nabal pedindo por suprimentos, mas Nabal, além de negar os suprimentos, ele foi assim extremamente grosseiro com Davi, né? Ele desdenhou, ele fez pouco caso de Davi. Ele falou: quem é Davi? Eu nunca ouvi falar. O meu pão, a minha água, o meu alimento não é para servir esses foragidos. E ele ainda tratou Davi assim de forma extremamente menosprezando, desprezando Davi. E aquilo encheu Davi de muita fúria, de muita raiva. E como nós sabemos, Davi era um homem de guerra, né? Ele tinha um exército e ele ficou tomado de raiva, possesso de raiva, e mandou que seu exército se armasse, porque ele foi em direção a Nabal, a casa de Nabal, a tudo que Nabal tinha, para destruir, para matar. Né? Ele fala na narrativa bíblica que nós vemos Davi falando: eu vou até lá e eu vou matar todos, e até amanhã de manhã não vai ter um da casa de Nabal sequer vivo. E essa era a intenção de Davi, juntar o seu exército e destruir com a casa de Nabal, por causa da forma que ele havia sido tratado, né, por esse homem, pela injustiça que esse homem havia feito para Davi e para o seu exército. E aí entra na história Abigail, né? Um dos servos da casa de Nabal fala para Abigail: o seu marido fez isso, e Davi tá vindo com seu exército, e ele vai destruir e vai exterminar toda a nossa casa. E aí rapidamente Abigail toma uma atitude. A gente vê que ela tomou uma atitude, e nós muitas vezes, diante de problemas, de circunstâncias da nossa vida, nós precisamos tomar uma atitude, nós precisamos nos posicionar. Abigail não ficou lamentando, Abigail não ficou desesperada, ela não foi atrás de Nabal tirar satisfação, que às vezes nós como esposas, né,
Vamos até o nosso marido, poxa, por que você fez assim? Eu te falei que não era para ter feito isso, né? E ela não fez nada disso, ela não se dirigiu a Nabal, ela tomou uma atitude certa na hora certa, que ela recolheu, ela juntou, né, alimentos, animais, cozinhou animais, preparou animais, vinho, comida, colocou, né, em cima dos jumentos e ela foi ao encontro de Davi. Então a gente vê aqui uma mulher que toma uma atitude certa e uma mulher corajosa. Ela foi ao encontro de um exército enfurecido, de um exército com sede de sangue, de um exército querendo vingança. E ela se portou da maneira certa. Quando ela encontrou Davi, a Bíblia relata que ela se ajoelhou, que ela saiu, né, de cima do animal que ela estava montada, e ela se ajoelhou até o chão, pedindo perdão, pedindo desculpas pelo que havia acontecido, tomando sobre ela aquela culpa que na verdade nem era dela, mas ela tomou sobre si aquela culpa e ela começou a implorar a Davi que recebesse aqueles presentes e que repensasse, né, a forma, né, o que ele estava querendo fazer, e ela começou a conversar e trazer paz, serenidade para aquela situação que era uma situação de completa raiva, de completa sede de vingança, e ela com o seu jeito, com os seus presentes, com a sua forma humilde de se portar, ela conseguiu mudar aquela situação, ela conseguiu inverter aquela situação. E nós precisamos agir muitas vezes como apaziguadoras, ao invés de ficar colocando mais lenha na fogueira, ao invés de querer acender às vezes uma chama de briga, de discórdia, de confusão, de raiva, né? Seja no nosso lar, seja na nossa família, seja na nossa casa. Ao invés de colocar mais lenha na fogueira, nós precisamos ser apaziguadoras, e às vezes nós vamos precisar agir dessa forma, né? Com humildade, com mansidão, com calma, para conseguir trazer de novo a situação para um lugar de quietude, de calma, e conseguir mudar, né? Mudar essas histórias de raiva, de briga, de discórdia, de dissensões, e trazer e restabelecer a paz. E foi isso que Abigail fez. E o que me chamou a atenção também na forma que Abigail fez foi que ela começou a falar com Davi, né? Ela tomou sobre si a culpa, ela pediu perdão, ela se arrependeu, ela ofereceu os presentes, receba meus presentes, e ela falou assim, e ela começou a lembrar a Davi quem ele era. Ela falou assim, no versículo 28 fala assim: perdoe, por favor, qualquer coisa errada que eu tenha feito. O Senhor Deus fará com que o Senhor seja rei e também os seus descendentes. Lá no versículo 30 ela fala assim: o Senhor Deus cumprirá todas as coisas boas que lhe prometeu, te fará rei de Israel. Quando isso acontecer, o Senhor não terá motivo para se arrepender ou sentir remorso por haver matado sem razão, ou por ter se vingado por si mesmo. Ela começou a lembrar a Davi quem ele era, as promessas que ele tinha, as promessas que Deus tinha na vida dele. Ela começou a afirmar para Davi, a fazer ele lembrar aquilo que Deus tinha prometido, aonde Deus iria levá-lo, que Deus ainda tinha para cumprir na vida dele, para realizar na vida dele. Como quem dissesse: Davi, não se importa com isso, Deus tem promessas tão grandes para você, você vai chegar tão longe, quando você chegar onde o Senhor tem te prometido, não se suje, não se contamine, não tente vingar com as suas próprias mãos. O Senhor que vai vingar essa causa, o Senhor que vai pelejar por você. E é isso que nós precisamos fazer em momentos de raiva. Nós precisamos afirmar, né? Porque quando a pessoa está dominada pela raiva, é como se a pessoa estivesse cega. Foi o que aconteceu com Davi. A raiva era tão grande, que parece que por um momento ele se esqueceu quem ele era, as promessas que Deus tinha na vida dele, aonde ele iria chegar, meio que perdeu o foco, né? Meio que perdeu a visão. Quando a pessoa está dominada pela raiva, às vezes a pessoa pode passar por momentos assim. E nós precisamos não a fomentar esse momento, mas nós precisamos lembrar a essa pessoa, a quem estiver passando por essa sede de vingança,
quem essa pessoa realmente é em Deus, né? Seja nosso marido, seja nossos filhos. Se eles tomarem alguma atitude errada, se eles estiverem prontos para fazer algo errado, a gente não pode afirmar aquela atitude errada, mas a gente precisa lembrar quem eles são em Deus, né? Às vezes, na hora de corrigir os nossos filhos, ao invés de criticá-los, de falar, você está agindo com raiva, você está agindo errado, você está sendo mal educado, você está sendo rebelde, nós precisamos trazer na mente deles quem eles são em Deus, afirmar a atitude certa, falar, meu filho, você é um abençoado do Senhor, você é uma criança obediente, você é uma criança calma, você é uma criança serena, você não está agindo assim porque você é assim, e nós precisamos profetizar bênção sobre a vida dos nossos filhos numa hora dessa. Nós precisamos fazer eles lembrar quem eles são em Deus, a promessa que Deus tem na vida deles, e não ficar criticando, e não ficar fortalecendo um sentimento ruim, uma atitude ruim, mas fazê-los lembrar que eles são escolhidos do Senhor, que eles são crianças abençoadas, que eles são crianças calmas, serenas, e eles trazer sempre a memória deles, né? As promessas que Deus tem para a vida deles, porque Deus tem promessas para nossa casa, para nossa família, para os nossos filhos, e nós, como mães, como esposas, precisamos tomar esse exemplo de Abigail e sermos apaziguadoras e sermos fortalecedoras de sentimentos bons, não de sentimentos ruins, não de vingança, não de raiva, não de brigas. Nós precisamos ser fortalecedoras de sentimentos bons, sentimentos que façam o nosso marido, os nossos filhos lembrar das promessas de Deus, lembrar quem eles são em Deus, lembrar, né, quantas bênçãos o Senhor tem para derramar sobre nós, sobre a nossa casa e sobre a nossa descendência. Amém? Que nós possamos ler e aplicar na nossa vida a história dessa mulher que tem tanto para nos ensinar. Amém? Que o Senhor continue te abençoando, te fortalecendo a cada dia, abençoando sua casa, sua vida, sua família, em nome de Jesus. Amém.